falta de gestão mata. Quer entender como? Então confira o exemplo que nós vamos trazer hoje do Rio de Janeiro. E veja ainda uma sugestão concreta para melhorar a gestão do sistema de saúde em todo o Brasil. E enquanto o país atinge a triste marca dos 11 mil mortes por Covid-19, Bolsonaro quebra recorde de gastos no cartão corporativo e passeia de jet ski. Veja agora no Livros de Notícias. No Rio de Janeiro, Prefeitura e Governo do Estado estão gastando milhões de reais, a conta ainda não é precisa, construindo hospitais de campanha para aumentar a quantidade de leitos disponíveis para os pacientes da Covid-19. O Governo do Estado fala em até 2.000 novos leitos temporários. A princípio, a notícia parece excelente, mas infelizmente não é bem assim. As novas vagas são aquilo que se vê, gera manchetes e boas fotos para ajudar na propaganda dos políticos. Mas tem a parte do que não se vê, que é o fato de que na rede pública municipal já existem outros 2.700 leitos em boas condições que poderiam cumprir esse papel, mas que estão desativados e poderiam estar à disposição da população de forma muito mais barata. Sobre isso, a gente conversou com o médico Daniel Sorães. Ele é ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro e atualmente trabalha como pesquisador na Fundação Oswaldo Cruz. A gente começou a fazer um trabalho aqui na Fundação Oswaldo Cruz, verificando quantos leitos estavam ocupados, quantos tinham sido desativados na cidade do Rio de Janeiro e quantos de fato estavam ocupados. O que a gente identificou? Que 1.800 leitos da rede SUS do município do Rio de Janeiro estavam impedidos, foram fechados nos últimos anos por falta de recursos humanos e também por falta de insumos. Então, ou seja, eram leitos adequados, recém-reformados, com uma boa estrutura física, muitos com equipamentos adequados, e eles não estavam sendo utilizados. 900 leitos estavam livres, sem a ocupação de pacientes. Esses leitos, na grande maioria, estavam presentes em enfermarias que tiveram as suas cirurgias impedidas, ou as cirurgias seletivas foram suspensas, e não havia paciente para colocar nessas camas e nesses leitos. E esses leitos, além de ter toda a estrutura física adequada, são leitos que estavam em funcionamento, eles deixaram de receber pacientes por conta, na maioria dos casos, por conta da cirurgia eletiva, que foram suspensas, e eles têm recursos humanos de RH disponível para receber pacientes, mas precisariam de uma conversão do tipo de leito para leitos de clínica médica ou para leitos de CTI. Eu sei, é difícil acreditar que uma coisa tão absurda assim, num momento tão grave da vida nacional e, enfim, da saúde no mundo inteiro, isso seja verdade. Para conferir, a gente foi até lá. Vamos ver o recado do nosso associado, deputado federal Marcelo Calero. Pessoal, eu estou aqui no Miguel Couto, acabamos de fazer uma visita e a gente constatou só numa inspeção rápida, que durou, sei lá, meia hora, mais de 20 leitos vazios. Enquanto isso, a sala amarela, onde estão os pacientes com nível de gravidade já maior, está abarrotada de gente. Que loucura. Tudo bem? Bom, pessoal, parabéns aí, viu? Mais uma vez eu falo, a gente não pode pensar em construir coisas novas sem utilizar as que já existem. Não faz sentido a gente falar de hospital de campanha se tem um monte de leito vazio e subutilizado. E as condições, os próprios médicos relataram falta de pessoal, falta de insumo, falta de enfermeiro, falta de médico, enfim. É um caos absoluto instaurado aqui e não faz sentido ter um hospital de campanha enquanto a gente tem o Hospital Miguel Couto, que é uma referência na América Latina em termos de emergência, com essa subutilização verdadeiramente sucateada. Aqui no INTO, um dos mais avançados hospitais públicos que a gente tem na nossa cidade, mais um cenário de leitos vazios, mais um cenário de subutilização. A razão disso, primeiro, falta insumo, depois falta médico, falta recursos humanos. Esse hospital podia estar recebendo pacientes da sua vocação, que é a traumato-ortopedia, de outros hospitais e com isso aliviando o resto da rede pública. Mas nem isso eles têm conseguido, nem esses pacientes eles têm conseguido receber. E outra, se eles tivessem profissionais adequados, eles poderiam sim ser um grande centro de recepção de pacientes de Covid, o que não acontece. E é um absurdo isso, porque é um hospital super moderno, foi inaugurado em 2011, só de leitos ociosos a gente tem cerca de 200, e no CTI de 40 lugares, só 9 estão ocupados, inclusive leitos com respiradores.
Então, mais um absurdo e mais um questionamento que a gente faz em relação a esses hospitais de campanha que estão sendo aí construídos em obras faraônicas, estão consumindo um verdadeiro absurdo de soma de dinheiro, enquanto a gente tem hospitais já instalados com infraestrutura subutilizada. O mau uso de dinheiro público é sempre revoltante. Nesse contexto de pandemia, mais ainda. Mas o que é ainda pior do que isso é que esse investimento está sendo feito de uma forma que também é menos eficiente do ponto de vista da saúde. A gente aprendeu com os italianos e com os próprios chineses que leitos em estruturas hospitalares já existentes, onde eu já tenho um corpo clínico existente, tem um desempenho clínico muito melhor do que o leito em estrutura temporária. Imagina um hospital de campanha, um paciente que está internado tomar banho, por exemplo, uma estrutura temporária daquelas, uma tenda. Ou um paciente ali precisar ir ao banheiro, é muito mais difícil, entendeu? Realizar uma tomografia no hospital temporário é bem mais complicado do que você realizar uma tomografia num hospital em que já tem os tomógrafos instalados, que já tem toda a logística, acessibilidade, tudo adequado ali. Então não faz o menor sentido você criar estruturas novas, sendo que você tem estruturas existentes. Se não faz o menor sentido, por que isso acontece? Se tivesse que resumir em uma palavra, ela seria politicagem. O responsável por organizar essa rede nesses períodos é o município. Então, foi uma decisão do município usar uma empresa pública municipal que não tem muito tamanho e estrutura para essa gestão, é uma empresa pública municipal bastante pequena, para realizar a gestão desses leitos. E a contratação de profissionais para o hospital de campanha e também para os hospitais federais. Na prática, isso se mostrou muito ineficiente. Os atuais governantes não queriam utilizar leitos construídos ou reformados em gestão de governantes passados. Parece, para algumas pessoas, que se eles não fazem um leito novo, não fazem uma estrutura temporária, isso não dá visibilidade, não dá voto, isso é ruim para o governante que está no comando atualmente. Bem, talvez as razões dessas escolhas sejam ainda piores do que a gente está falando, porque já existem denúncias de um esquema de corrupção envolvendo a construção dos hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente sabe que com dinheiro público costuma ser assim. Quanto maior a conta, maior o espaço para o roubo. Agora você pode estar se perguntando como é que o Livres tem essa informação sobre o subaproveitamento de leitos de forma tão precisa? A resposta é simples. Ao contrário da maioria das cidades brasileiras, o Rio de Janeiro tem um sistema de gestão à vista, em tempo real dos leitos, que foi implantado justamente na gestão do nosso entrevistado, o médico Daniel Sorens. Ele funciona muito parecido com as cadeirinhas de cinema do Cinemark, onde você escolhe aí o determinado leito e vê qual está ocupada, por quem está ocupada. Ele utiliza o Sistema de Informação Hospitalar, o CIA, e a Guia de Autorização de Internação Hospitalar, que é um documento que existe pré-SUS, que tem algumas informações básicas para você internar um paciente, e essas informações vão formar um banco de dados nacional, que é o Sistema de Informação Hospitalar, que é o CIH. Ele também é um sistema que funciona associado ao CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o registro do CNES, dos profissionais e dos leitos e das unidades hospitalares é utilizado dentro desse sistema. Ele nada mais é do que uma plataforma que lê o CNES, que informa o CIH e que também interopera com o CISREG, que é o Sistema de Regulação Oficial do Ministério da Saúde. Dessa maneira, são sistemas oficiais que estão sendo informados e sendo analisados numa plataforma mais operacional que mostra a situação em tempo real desses sistemas de leitos hospitalares, podendo gerar um censo hospitalar mais adequado, podendo gerar relatórios como o tempo médio de ocupação, como o índice de giro, que são essenciais para uma boa gestão aí de um hospital no Sistema Único de Saúde e do sistema comum. O Livres vem falando da importância de implementar mecanismos como esse de gestão à vista que aumentem a transparência na gestão da saúde e a eficiência do próprio SUS, pelo menos desde 26 de março, quando nós publicamos a nossa proposta com 8 eixos para o enfrentamento do Covid-19 e de seus efeitos sociais e humanitários. Todos esses indicadores que o Daniel trouxe na sua fala são essenciais, mas a maior parte dos gestores públicos no Brasil atua no escuro, sem ter acesso a esses indicadores, porque não utiliza o sistema. Por isso é que
ainda existem aquelas histórias horríveis de ambulâncias que vão peregrinando, batendo de porta em porta em hospital, sem saber onde é que tem vaga e onde não tem. Isso é um problema que poderia já ter sido resolvido, já não existir mais no país, se nós tivéssemos implementado esse sistema a nível nacional, o que é possível desde que tenha uma coordenação minimamente estruturada do Ministério da Saúde. É um sistema gratuito, livre, que todas as pessoas podem usar e que poderia beneficiar muito aí na otimização de leitos no Sistema Único de Saúde. Ele já foi apresentado algumas vezes aí para a equipe do DataSUS, do Ministério da Saúde, mas ele ainda não foi adotado aí como uma iniciativa nacional. O DataSUS é uma instituição hoje ainda muito burocrática e lenta, talvez é um dos departamentos do Ministério da Saúde que tem mais dificuldade de se modernizar, apesar de ser um departamento de tecnologia e muito resistente, com muito medo ainda de perder espaço, perder poder ali. Além disso, ele geralmente é muito utilizado como cargo de indicações políticas ou de interesses que não são os interesses mais importantes da coletividade. É um sistema que poderia facilmente ser implementado a nível nacional, mas ele também pode ser implementado por iniciativas dos estados ou das prefeituras a nível local. É bastante simples a sua utilização. Pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro ou também entrar em contato com a gente aqui na Escola Nacional de Saúde Pública. O SUS é um sistema extremamente colaborativo e certamente qualquer um que utilize o sistema hoje teria muito prazer aí de orientar e de passar essa utilização para outras cidades ou mesmo para uma iniciativa do governo federal. Então fica aqui o nosso apelo público para todos os gestores da saúde em todo o Brasil. Mais do que nunca é fundamental que a gente tenha eficiência e transparência na gestão, por isso a gente precisa implementar mecanismos que melhorem a gestão sem nenhum tipo de preconceito ideológico. Falta de gestão mata. A mamata está maior do que nunca no Palácio do Planalto. Bolsonaro conseguiu estourar o recorde da ex-presidente Dilma e se tornou o presidente que mais gasta no cartão corporativo, segundo dados do Portal da Transparência. A notícia veio a público nesse fim de semana em que o Brasil ultrapassou a marca de 11 mil mortos por Covid-19. Enquanto isso, o presidente desistiu do churrasco para 30 pessoas que ele tinha prometido dar na sexta-feira, mas trocou o lazer por um churrasco com jet ski. A cena lembrou um ex-presidente. Se você não pegou a referência, veja o vídeo que está aqui no canal, onde o Magno conta a história do impeachment de Fernando Collor. Quero convidar você que está vendo esse vídeo a ajudar o Livres e o Teto a tornar a quarentena de 600 famílias em Belo Horizonte muito mais fácil. Juntos, nós podemos arrecadar os R$50 mil necessários para comprar kits de limpeza, cestas básicas e água potável para distribuir para as famílias carentes que são atendidas pelo Teto. Conto com a sua participação. Fala pessoal, tudo bem? A gente publicou essa semana um artigo chamado Liberalismo nos Tempos de Covid no blog de Fausto Macedo lá no Estadão. A ideia desse artigo é discutir um pouco sobre o que as ideias liberais podem trazer de solução nesse momento de crise. Até onde a gente vai ceder, até onde a gente vai avançar e principalmente o que a gente pode manter de legado dessas ideias que fizeram tão bem para o mundo. Adoraria que vocês lessem, mandassem feedbacks, gostaram ou não gostaram, críticas, sugestões e, se gostaram, que mandem os seus textos para a gente publicar no site do Livres, tá bom? Muito obrigado. Esse foi o Livres Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e mais tarde, às 19 horas, eu espero você para a gente conversar aqui ao vivo sobre 132 anos da abolição da escravatura no Brasil. O Livres ao Vivo está imperdível hoje, com Irapuan Santana e Laurentino Gomes, um dos grandes escritores em atividade no Brasil, então não perca. E o Livres Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até mais tarde.